Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que acompanha nosso Revelação. Estamos aqui hoje para fazer mais um programa maravilhoso. Hoje numa presença sensacional de um músico que já passou por fases espetaculares, várias bandas, múltiplas participações. Quero que ele se apresente aqui, André Jung. Isso aí, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre música, arte de maneira geral e os acontecimentos aí dos últimos 40 e poucos anos. André, como é que você... Vamos começar pelo princípio, né? A gente tem, como eu falei, múltiplas participações, né? Você tem um trabalho enorme, né? Passagem por várias bandas, vários movimentos. Como é que você definiria, assim, desde o teu princípio? Como é que entrou essa coisa da música na tua vida? Cara, a música entrou na minha vida muito na minha casa, né? Meus pais gostavam muito de ouvir música, ninguém tocava nada, mas a música fazia parte do dia a dia. Era um momento, a gente vivia uma fase muito vibrante aqui na música brasileira também, com Tropicália, principalmente a partir da Tropicália que eu começo a ver as coisas mais de perto, né? Assistir os festivais na TV, com a família torcendo por esse, por aquele. Essas coisas já criavam vamos dizer, uma conexão, né? E tinha uma dinâmica enorme, né? Gigante, né? E Tinha um muita coisa envolvimento. popular, Não, né? era um Toda aquela envolvimento coisa enorme. que mexia muito com as pessoas, canções muito legais, artistas muito transgressivos, né? Que eu lembro, assim, quando eu vi Mutantes a primeira vez na TV, eu fiquei, uau, sabe? Incrível. E Gil, Caetano, enfim, toda uma coisa, Chico, Milton Nascimento, Walter Franco, todos esses artistas, né? Macalé, artistas que mexiam muito com a gente. Uhum. E na minha casa também se ouvia música erudita, música barroca, tipo, um pouco, era bem eclético assim, o Múltiplas plantel, muita influências, coisa né? do Nordeste, né? Pô, legal. Eu sou pernambucano, minha família toda pernambucana. Uhum. Então, eu também ouvia Quinteto Violado, Quinteto Armorial, coisas desse tipo assim, também rolava na minha casa. Então, eu tinha esse caldeirão de coisas na cabeça. Na adolescência, resolvi que eu precisava aprender música, não sem a menor intenção de ser músico, mas pelo fato que era uma linguagem que eu achava que também devia conhecer. Uhum. E aí eu fui estudar música barroca, fui estudar flauta doce. É mesmo? Contralto. Putz, sério? Eu conheci uns amigos na escola, eles tinham um grupo de flauta doce. Um grupo super bacana, que tocava peças barrocas e ia do sopranino até a flauta baixo. Quando eu conheci flauta doce, primeiro era só aquela flauta que é a soprano, né? Que a gente vê em todo lugar aí, é a soprano. Uhum. E aí comprei lá no centro da cidade uma flauta alemã, contralto, e fui estudar flauta. Aí estudei pouco, não é que eu me aprofundei nisso, mas a flauta ficou uma companheira para eu tirava melodias, ficava tocando uma flautinha aqui e ali, ia no parque, de manhã tocava flauta. E entrei no colegial pensando em ser um jornalista. Eu já participava de movimento estudantil, minha família teve que fugir do Recife para São Paulo por conta do golpe de 64. Eu tive tio que foi torturado. Enfim, tem um monte de histórias assim ali no entorno da minha família e dos amigos da família, né? Uhum. Então, eu já estava assim, eu achava que o jornalismo era um bom caminho para lutar contra a ditadura. Sim. Tinha muitos jornalistas também na minha família. E então vinha me preparando para ser um jornalista e fui para uma escola. Então eu estava num colégio estadual, o ensino tinha piorado muito depois de uma lei chamada 5692, que essa lei foi muito cruel. Isso pós
essa lei é de 72, 73, mais ou menos. 73, acho que é Geisel. Uma lei pesada que bagunçou o ensino dos colégios públicos, do ensino público, que não podia ter mais colégio de primeiro e segundo grau. Como era a minha escola, o Alves Cruz, que eu estava, era primeiro e segundo grau. Depois ele teve que virar só uma escola de segundo grau. Então, tinha gerações ali de uma família. Um que estava entrando na quinta série, o outro saindo no terceiro colegial. Isso tudo criava um espírito de corpo na escola e o regime militar queria destruir isso porque isso fortalecia o movimento estudantil. Então, o objetivo era espalhar. Acabou o ginásio, você espalha para outra escola, você perde vínculos, né? Tem que começar outra vez uma coisa, né? E não foi só nesse sentido, né? Os professores começaram a ser muito perseguidos nas escolas e tal. Então, o ensino foi dramaticamente piorado do ensino estadual. E aí meu pai estava melhor economicamente, eu consegui que ele topasse que eu achasse uma escola. Eu queria ir para o Equipe, mas o Equipe era muito longe da minha casa. Eu teria que pegar 2 ônibus para chegar de manhã no Equipe. Eu falei, mas isso não vai dar certo. Mas tinham começado a aparecer opções. Colégios com uma linha humanista, né? Mais ou menos como a Equipe. Então apareceu, na época, tinham o Logos, o Palmares e o Sagarana. 3 colégios aqui ali pro lado de Pinheiros, né? Um era na Rebouças, o outro na Pedroso e o Sagarana na Vila Madalena. Acabei no Sagarana. Nessa escola que eu entrei no segundo colegial, até o primeiro eu fiz no ensino público, no Colégio Alves Cruz, que existe até hoje na Heitor Penteado aqui em São Paulo. Entrei no Sagarana e me aprofundei no movimento estudantil lá muito. Entrei de cabeça, aí comecei a fazer parte da Refazendo no movimento secundarista. Fui vice-presidente do Grêmio da escola, o presidente era o Breno Altman, que é um jornalista bastante conceituado aí na área de jornalismo político, né? E o Breno presidente, eu vice, e a gente promovia vários eventos na escola, quase sempre com música. Como a Equipe fazia depois também. Exatamente. Então, muita gente do Equipe ia tocar no Sagarana e vice-versa. Os colégios tinham... era como se o Sagarana fosse uma filial da Equipe. Tinha professores que davam aula nas 2 escolas, alunos que um irmão estava aqui, o outro estava lá. Então, tinha um intercâmbio... E foi nessa época que eu começo a conhecer mais músicos. Muita gente estudava no clã, que estudava no Sagarana, fazia música no clã. E aí aquilo começou a me encantar. Ao mesmo tempo, na área política, a gente atuou muito forte. Na primeira greve que aconteceu durante a ditadura militar ainda, foi a greve dos metalúrgicos do ABC, onde aparece Lula. Nós fizemos reunião num sábado na escola, sábado não tinha aula. Foi 70% da escola para a assembleia que a gente fez para discutir o nosso apoio à greve dos metalúrgicos do ABC. A gente levantou fundo de greve, alimentos e tudo mais e mandamos para o sindicato. Depois, a segunda greve foi a greve dos professores da POSP. E aí já foi uma greve onde eu fui fazer trabalhos em outros bairros para mobilizar escolas. Enfim, era um trabalho mais ativo de suporte as paralisações, né? Porque era uma greve já do nosso segmento, vamos dizer assim, né? Alunos e professores. E então, cada vez eu estava mais envolvido. Aí veio a eleição de 78, que ainda era só MDB e Arena. Participei da campanha do Geraldo Siqueira Filho, ex-presidente do DCE da USP, que conseguimos eleger deputado estadual nessa eleição com trabalho, muito empenho.
ia com megafone em porta de fábrica às 5 horas da manhã, na favela, em mil lugares, sabe? Trabalho puxado mesmo. E aí vieram as liberdades democráticas, que esse é o momento, né? Aí sai o João Batista Figueiredo e vem as liberdades democráticas. Com isso, desarmou muito aquele meu objetivo, vou ser jornalista para lutar contra a ditadura militar. Ele foi por terra. Total, né? Vamos dizer, era um objetivo que já tinha sido superado. E a música me encantando. Aí eu fiz um trato com meu pai que era assim, se eu passasse no vestibular para USP, jornalismo, eu ganharia um contrabaixo, que era um instrumento que eu queria na época tocar. Aí passei, ganhei o contrabaixo, mas já estava tocando percussão numa banda com alunos do Sagarana, que me chamaram para tocar numa banda, a primeira banda que tinham me chamado para tocar percussão. Uhum. E eu comecei a tocar e falei, bom, eu não vou ficar fazendo de conta, eu vou estudar. Uhum. Então, eu comecei a fazer aula de percussão, na época com o Dinho Gonçalves, um grande professor, falecido há uns 2 anos, que ele dava aula, então, como chamava? Era um lugar no Paraíso, Academia Paulista de Música, chamava o lugar. No Paraíso, ali perto da Igreja Ortodoxa. Sim. E aí, e fazia aula com o Zé Eduardo Nazário. Fiz um curso no Lira Paulistana, esse mesmo lugar aqui, em 1980, com o Zé Eduardo Nazário, fabuloso um curso. Ele fez 12 aulas toda segunda-feira. Começava às 2 da tarde e ia até meia-noite. Porque tinha uma parada para a gente comia na padaria, ficava ali fazendo um som na Praça Benedito Calixto, que ali era tocando ótimo, pandeiro, berimbau, cantoria e tal, enquanto eles preparavam o show da noite, porque os artistas que trabalharam com ele durante a aula à tarde, porque ele sempre tinha algum músico convidado, as aulas, cada segunda-feira tinha um tema específico, como era música indiana, música africana, jazz, e por aí vai, né? Então, tinha convidados bacanas de cada uma dessas áreas que participavam das aulas, e à noite acontecia o show do Zé com seus convidados. Então, era um negócio de uma qualidade, de uma profundidade, que os músicos que estavam lá todos seguiram carreira e brilharam que faziam esse curso, porque realmente era diverso, né? Um monte de gente, um monte de influência. Espetacular. Né? E aí, com isso, acabei que vendi o contrabaixo, comprei uma zabumba e uma cuíca, saí da ECA, nem tranquei matrícula. Foi uma cagada que eu fiz. Porque inconsequente, moleque, né? Depois eu trabalhei com jornalismo e não tinha diploma e podia ter voltado, me formado. Porque, no fundo, eu entendo tudo isso como comunicação. Sim. Acho que tudo é comunicação. Né? Quando você vai falar, eu sou músico, não deixa de ser comunicação que você faz. E ao mesmo tempo, jornalismo, comunicação, trabalhei com marketing, comunicação, sempre foi comunicação o meu approach, né? Mesmo... Bom, aí virei percussionista e fui estudando percussão, me aprofundando em percussão. Nessa época, o Paulo tinha fechado esses shows com o Lani e me chamou para acompanhar, porque eu era um percussionista que chamava atenção, né? Tinha algum destaque no que eu estava da nossa geração ali. E aí, em 81, foi inaugurado o Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Maravilhoso. Na época estava o Chico Milan, dono do Bar Balcão, um bar bastante conhecido, cultural aqui da cidade, né?
irmão do André, né? André. André era mais da minha turma, o Chico era uma turma mais velha, mais Chico um velho, pouco, mais né? velho. E o André que regulava comigo. Uhum. Mas Chico e o Fábio Malavolha, os dois é que faziam a curadoria do Sesc Pompeia inaugurando. Eles procuraram o Escova, meu grande amigo, que foi o cara que me incentivou até... Não digo que ele me incentivou intencionalmente, mas talvez o maior incentivador para eu virar músico foi o Escova. Ele morava nessa época na rua de baixo da rua que eu morava. Eu ainda morava com meus pais. E ele morava com o Azael Rodrigues, um grande baterista aqui de São Paulo, já falecido, mas dos grandes. Azael e Escova moravam juntos e eu ia lá tarde, né? Fazer a cabeça, ouvir os caras tocarem e tal, e aquilo me encantava absurdamente. Escova tocava baixo de pau, baixo elétrico, por isso que o baixo já começou com a história com o baixo, né? Aí um dia eu perguntei para ele o que ele achava, eu estava pensando em ser músico e tal, né? O que ele achava, se eu tinha jeito, se não tinha. Ele falou, se joga, cara, é de cabeça, nem pensa nisso. Quando você for tocando, as coisas vêm para você. Se você tá com essa vontade, se joga mesmo. E foi o que eu acabei fazendo. Aí, em 81, o Fábio e Chico procuram o Escova. Escova, você conseguiria montar uma banda para fazer um baile do Caribe? A gente queria inaugurar a Choperia, que depois, anos depois, passou a se chamar Comedoria, um nome bem mais feio. É, muito estranho. Muito feio. Muito estranho. Né? Mas é que choperia é gatilho também, né? O problema é esse. Também. Então, aí, você conseguiria? O Escova falou, conseguiria sim, claro. E aí o Escova chamou uma turma, da qual eu fiz parte. O Paulo foi o cantor do primeiro show que a gente fez lá no Sesc. Guga no vibrafone, Tuba na guitarra. Um time legal da molecada ali que estava começando, emergindo, né, na cena musical. Maravilhosa. E a gente montou o Sossega e foi um super sucesso esse show inaugural da Choperia. Então, foi tão bom que eles já nos contrataram para mais 2, já tínhamos mais 2 datas. Aí, pronto, o Sossega Leão pegou, mas do segundo show em diante, o cantor foi o Nando Reis. E o time estabilizou mais ou menos assim, até que o que aconteceu? Um pouco tempo depois disso, isso aí nós estamos falando de 81. Em abril de 82, o Ciro Pessoa propõe a uma turma de amigos da equipe a constituição de uma banda de rock, Titãs do Iê-Iê. O Ciro, casado com a Vânia Forghieri, irmã do Billy Forghieri, tecladista da Blitz, fundador da Blitz, que falou para o Ciro, bicho, não perde o bonde, o momento é esse, cara, monta uma banda, vai para a cabeça, que isso que vai vir agora é banda, cara. E a Blitz, aquele estouro no Brasil inteiro, né? Arrebentou. E começando a chegar uma informação de tudo o que era aquele pós-77, Estados Unidos e Inglaterra. Porque no tempo da ditadura não chegava. Então a gente teve um hiato. A minha geração não era a geração da Tropicália. Mas os nossos ídolos ficaram sendo a Tropicália por mais tempo do que o razoável por conta do fechamento cultural, que a gente estava numa bolha brasileira aqui só. Então, toda essa cena que eclodiu 77, pós-77, nas metrópoles no mundo, o Brasil estava defasado dessa cena. Sim.
Quando acontece esse período de abertura, em 3 capitais começa a chegar a informação. São Paulo, Brasília e Rio. São Paulo chegou principalmente por causa do Júlio Barroso. O Júlio, da Gangue 90, né? Ele tinha morado um tempo bom em Londres, um tempo bom em Nova York, discotecado, chegou com malas de disco e vídeos, que era uma super novidade, os vídeos. Que alavancou muito. Trazendo todo esse elenco. Então, chegou aqui em São Paulo, B52, Divo, Cure, Nina Hagen, Police, U2, The Clash, Sex Pistols, New Order. Era muita coisa. Muito. De uma avalanche. Uma avalanche de informação. Gigante. E ele passou a discotecar na casa que nasceu sucessora da grande discoteca que tinha em São Paulo, que era o Papagaios, da era disco. O Papagaios virou o Pauliceia Desvairada. E aí ele passou a discotecar lá no Pauliceia Desvairada, primeiro, trazendo esse material, que era sensacional. Depois abriu uma casa muito linda, uma casa noturna, numa casa do Flávio de Carvalho, no Jardins, a casa maravilhosa do Flávio, que tinha uma pista dançante luminosa e o Júlio discotecando lá, que era o Hong Kong. Essa casa durou uns 6 meses. Foi curto mesmo. Mas foi sensacional, foi o Hong Kong. Verdade. E em cima a May East fazia a videotecagem. Então tinha som embaixo, e aí você subia em cima, tinha um lounge grande assim, onde dava para assistir os vídeos da Nina Hagen, de todas essas bandas, que a gente não existia videoclipe. Não tinha. Então, além de a gente ficar chocado com a porrada estética das bandas, a gente ficava chocado com a porrada estética do visual das bandas. Visual. Então, a nossa geração toda abraçou esse momento. Assim como começou a acontecer com uma turma no Rio e com uma turma em Brasília. Porém, no Rio, a inércia das bermudas era muito maior do que aqui. Muito boa. Aquela muito coisa boa. O sol, a praia, etc. Clima balneário. Porque aqui era assim, um dos maiores hits do Ira dizia assim, o refrão falava assim, a fumaça é melhor que o ar e o frio é melhor que o calor. Era assim, o jovem anda pelas ruas, está farto disso tudo, a fumaça é melhor que o ar e o frio melhor que o calor. Cara, vum, 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 as pequenas casas noturnas explodiam ouvindo isso. Claro, você tem que entender a ironia que está no verso, né? Claro. Mas isso era, bicho, ninguém aguenta mais esse papo de coqueiro, prainha, choupinho, vai tudo entendeu? A gente vive numa cidade cinza, cheia de prédio, concreto, e a gente caralho, sabe? Assim, não é só... porque essa juventude urbana não tinha muita voz. Quando claro, você vai ver o pessoal todo da Tropicália, todo mundo universitário, né? E Então, não são distantes de uma juventude urbana. Mas o texto da Tropicália era um texto que era, vamos dizer, o olhar da cidade para o Brasil profundo. Trazia essas coisas, né? As questões do Brasil profundo e tal. E a gente não estava olhando o Brasil profundo nenhum. A gente estava olhando assim, bicho, a gente vive em metrópoles, como vivem a juventude que está aí pirada com The Clash, ou com Ramones, ou seja o que for. Então, a gente tem muito mais a ver com isso. Muito mais a fumaça do que a brisa. Né? Isso. Então, começou nesses clubes pequenos, né? As bandas que tinham, obviamente, muita influência das bandas gringas, não só porque a gente não tinha tantas referências locais para
para se guiar, mas também porque a gente não queria, naquele momento, nada que fosse típico. Sim. Já bastava cantar em português. O típico era cantar em português. Então, o que a gente queria era se mostrar cosmopolita nesse sentido, né? Essa juventude aí. Por isso se pegava tanto no coração da moçada nessa geração. E aí aconteceu, né? Um monte de bandas começaram a fazer sucesso nos clubes, veio a onda das discotecas, que foi uma moda que deu uma sustentação econômica para essas bandas que estavam aparecendo, porque as discotecas, diferente do que hoje a gente pensa em discoteca, pensa em DJ. Uhum. Só que quando estourou essa onda de discotecas, das danceterias, perdão, que era a palavra, aí na segunda metade dos 80 começa esse negócio de danceteria forte, as danceterias tinham que ter shows. E às vezes mais de um show, 3 shows, dependendo, para ter 3 horários e tal. Então isso dava muito lugar para tocar. A gente tocava sem parar. Então as bandas iam rapidamente amadurecendo, porque também havia uma coisa, o conceito era do it yourself. Então quem já sabia tocar muito bem, era carta fora do baralho. Quem tinha algum resquício acadêmico, tá fora. A turma do rock progressivo, bicho, esquece. Não entenderam nada. É tosco mesmo. É tosco mesmo, mas 3 acordes cheio de bossa, cheio de onda, cheio de inteligência, conceito. Uhum. Então, também ajudou muito essa coisa das ceterias, fazer muito show, a todo mundo ganhar se profissionalizar, porque os primeiros shows dessas bandas todas eram muito fraquinhos. Uhum. Então a coisa começou a tomar muito mais consistência, as gravadoras começam a ver isso acontecendo. Porque traz lastro, né? Todo mundo começa a criar uma casca. E ainda havia um processo que os veículos eles eram permeáveis aos movimentos artísticos. Uhum. Não era tudo business. Claro que depois que o movimento artístico floresce, vamos fazer dinheiro, né? Sim. Tudo bem, não era diferente disso. Mas um cara que trabalhava numa rádio, ele levar uma novidade chocante para a rádio, isso tinha um valor para a carreira dele, para a rádio. Isso era um golaço, um furo. Muito. E depois não, esse cara é um cara que fica lá só, né? Quem está na rádio está fazendo negócio, basicamente. É um veículo para fazer negócio com o que é tocado, do mesmo jeito não é muito diferente com a publicidade que é executada nos intervalos. Tudo virou a mesma coisa, né? Então, apesar de não ter dinheiro, as bandas começaram a tocar no rádio, principalmente por conta da Rádio Fluminense, no Rio de Janeiro. Maurício Valadares, tem que tirar o chapéu, porque ele pegava as demos do Ira, do Paralamas, cassetinho, punha numa rádiozinha lá de Niterói, e aí já batizou de A Maldita, e tudo isso começou a Bela pegar. Sacada, né? Alguns jornalistas também da área cultural abraçaram. Então, tudo aquilo começou a criar um caldo de cultura que fez com que, por exemplo, André Midani procurasse o Peninha Schmidt para saber sobre o rock em São Paulo. Como é que estava, o que estava. E o Peninha frequentava, ele ia nos clubes ver as bandas tocar, ele viu todas tocarem. E isso é muito legal dele, porque ele era de outra geração, né? O Peninha fazia a mesa de som no Show dos Mutantes. E muita gente dessa geração dos 70 tinha ojeriza do rock dos 80. Ojeriza.
porque não tocavam porra nenhuma, sabia nem afinar, Nada. uma merda, isso tudo uma porcaria. E aí, o Pena não. O Pena, ele era antenado, frequentava, ia, procurava entender, né, as coisas. Aí ele fez uma proposta para o Midani, que era contratar 6 bandas, que foi Azul e Agentes, que eram 2 bandas tecnopop, o Agentes de Santos, contratou o Eu Sou Boy, do nosso querido Kid Vinil. Kid Vinil, né? Era o Magazine, né? Eu Sou Boy é a música que estourou que deles. Explodiu. Magazine do Kid, o Traje a Rigor, Titãs e Ira. Eles fizeram esse pacote, contratar essas 6 bandas. Eu estava nos Titãs à época e fizeram a proposta que fechou com o André, era um compacto de cada banda para lançar. E aí o Magazine estourou com Eu Sou Boy e Tique Tique Nervoso. Era o compacto do Magazine e as 2 tocaram muito bem. As 2 tocaram muito. O Agentes, o Azul, não tiveram músicas de sucesso. E era muito bom. Talvez os que gravaram melhor qualidade gravados, músicos fera, com equipamentos bons e tal. E bateria eletrônica, porque bateria acústica nessa época ninguém sabia gravar. O som de bateria acústica era sempre um cocô nos estúdios. Era um som de lata, né? Caixinha de fósforo. Caixinha batido. Aí o Traje estourou com... a gente não sabemos tomar conta da gente. Inútil. Estourou com Inútil e estourou com Dinheiro, que era o lado B. Mim quer tocar, mim gosta ganhar dinheiro. Ou seja, estava indo tudo muito bem. O Ira teve o disco censurado. O compacto do Ira ficou preso quase 1 ano na censura, que tinha Pobre Paulista e Gritos na Multidão. Só. E os Titãs, nós conseguimos convencer, com a ajuda do Pena, convencer o André, que não fazia sentido os Titãs saírem com um compacto. Porque os Titãs tinham 5 cantores, 6 compositores. Não cabia um compacto os Titãs. Aí a gente gravou uma demo caprichadinha, o André ouviu, falou, ok, vamos fazer Bora lá. Um álbum. Então, dessas 6 bandas, a única que saiu com álbum no primeiro disco foi os Titãs. Com isso, eu fazia em paralelo Titãs e Sossega Leão, com o Nando também. Nós fazíamos. Só que aí Sonífera Ilha explodiu. 1984, talvez tenha sido a música brasileira mais tocada em 1984. Toca até hoje. Ela estourou num nível que... Assim, a Gal Costa cantava no show, o Lulu Santos cantava, o Paralamas cantava, o Carnaval da Bahia tocava nos trios, todo mundo cantou Sonífera Ilha. Moraes Moreira cantava. Isso foi muito grande o que foi o significado. Porque ela virou um crossover entre essa turma antiga, né? Sim, a galera que vinha antes ali, vinha cantando. antes com com esse rock novo que eles também não entendiam direito, né? Caetano, Gil, quando foram flertar com o rock, era o punk da periferia, a outra lá do... Você não... não me queixo, eu não soube te amar. Esses rocks que eles fizeram para pegar um pouco aquela... surfar naquela onda, né? Eram umas coisas sem pé nem cabeça, para quem estava entendendo a estética do momento. Né? Não tinha nada a ver aqui. Punk da freguesia, a freguesia do ó. E aí, o que estourou Sonífera Ilha, tivemos que optar, eu e o Nando, onde a gente ia ficar. E era bom no Sossega, tinha agenda, shows legais, muito prestigiados e tudo mais, mas essencialmente poucas coisas autorais. O Sossega tocava um repertório de
30 músicas, 3 autorais. E os Titãs era tudo autoral, então... E aquele momento e tudo, né? Nossa. Ficamos com os Titãs. E aí, no final de 84, eu toco no Réveillon com os Titãs e depois recebo um bilhete azul. Na manhã do dia 1º de janeiro de 85. Aí aquilo foi muito uma porrada para mim. Feliz ano novo. Não porque eu tivesse, era super legal. Não era. A minha relação com o Titãs não estava super legal, certo? Por alguns motivos, mas, enfim, o momento era muito bom. Altos shows, me dava muito bem na gravadora, com as pessoas da gravadora. Estava aprendendo muita coisa, né? Aí vim para São Paulo, eu ia ficar mais uns dias no Rio, vim para São Paulo e aí no dia 5, o Nazi, que morava comigo, volta de Pelotas não, Bagé, eles voltaram do rancho do pai do Edgar. O pai do Edgar tinha um rancho lá em Bagé, criava umas ovelhas e tal, morava o pai e a mãe lá. E tinham ido para lá passar a virada de ano o Nazi, o Edgar e o Gaspa, que então já foi para lá como convidado para integrar o novo Ira. Bacana. E eles, já sabendo que eu seria mandado embora dos Titãs, já tinham conversado entre si para me chamar para o Ira. Eles já sabiam, sabendo? Eu não sabia, eles sabiam. Porra. É aquela coisa, o marido Último último a saber. né? É mais ou menos esse, é análogo. E aí, eles já tinham conversado de me chamar. Então o Nazi chega, eu estou em casa, no maior deprê, o cara fala, olha, a gente queria que você topa vir tocar com o Ira? Foi assim... Parecia que eu tinha uma mola, porque eu caí, fui caindo, bati lá no fundo com uma mola e tá! Sabe quando você cai na cama elástica? E, pam, e volta num nível que é assim, no dia 6 a gente já estava ensaiando, isso foi dia 5. No dia 20 de janeiro desse ano, a gente entra em estúdio para gravar Mudança de Comportamento. Um disco que já é uma marca de um novo Ira total, porque era cheio da pegada mod, né? E o objetivo dos dois, do Nazi e do Edgar, ao me chamar, no fundo não era assim, porque eu era um super batera. Eles sabiam que eu dava conta porque... aconteceu um fenômeno. Uma vez estavam passando o som no Radar Tantan. Eu ia em todos os ensaios do Ira que eu podia, todos os shows que eu podia. Né? Eu morava com o Nazi e a minha banda favorita minha era o Ira. Então eu ia assistir o Ira, adorava ver o Charles tocar, era uma inspiração para mim ver o Charles tocar. E gostava muito, né? Eu morava com o Nazi. Enfim, tava sempre... O Nazi chegava de todo show, ele chegava com um cassete do show gravado. Ele tinha um box aqueles gravadorzões, né? Com cassete, com aquelas caixonas. Todo show ele gravava naquilo. Então, muitas vezes eu chegava de um show na madrugada com o Titãs e ele chegava do show do Ira. A gente ia fumar e ouvir o show. Sim. Então, sempre eu tinha esse negócio eu conhecia o repertório do Ira de trás para frente. E eu adorava uma música que era o dia, a semana, o mês. Aí um dia estou na passagem de som do Ira no Radar Tantan. O Charles pergunta, e aí, André, como é que está o som aí na frente? Que era um desastre. Os PAs eram muito ruins, a gente sofria demais para ter um show com som de rock. A distância de um show das coisas aqui para da gringa, entendeu? Era muito. Então a gente vivia nessa, puta, quando que a gente vai conseguir ter peso na bateria, vir um som porrada preencher e tal, né? Tudo, né? Aí eu falei, cara, quer fazer uma coisa? Eu passo uma música aí e você vem aqui ouvir. Porra.
vem aqui na House Mix ouvir. Eu falou, maravilha. Tá feito. Tá feito. Eu subi no palco, sentei na bateria, os caras me... O que você quer tocar? Eu dia, semana, mês. Porra. Já saí contando, toquei a música impecável do começo ao fim. Quando acabou a música, todo mundo me olhando assim, sabe? Parecia que eu estava ensaiado. Eu tenho certeza que nesse dia eu passei nessa prova, a prova prática. Foi. De tocar bateria no Ira foi a prova prática. Mas o que os caras viram em mim era assim, o Ira não tinha interlocução com a gravadora. Tinha passado um tempão com o disco preso. Quando o disco saiu, ele não teve divulgação, não foi como os outros. Estava um disco mal gravado, difícil, complicado também para tocar nas rádios. Ele não estava bem gravado, esse compacto do Ira. Uhum. E a gravadora também não sabia como lidar com gritos na multidão, pobre paulista. Vamos fazer o que com isso? Pobre paulista é uma música que não precisa nem dizer, né? Eu nunca mais quis tocar essa música e tal. Uma música muito polêmica, muito xenófoba, muito... E aí, eles queriam um acesso na gravadora, poder crescer lá, viu o que estava acontecendo com outros artistas dentro da gravadora e enxergaram que eu era um cara que tinha trânsito. E enxergaram certo. Porque no dia, depois de fazer 2 ensaios com o Ira, eu peguei um avião, marquei uma reunião com o André Midani. Fui para lá, olha, André, é o seguinte, estou no Ira agora. A gravadora ficou muito feliz que o Ira tinha me chamado. Uhum. Assim como eles não tinham gostado que os Titãs tinham me mandado embora. Porque para eles estava tudo certo. Aí, porra, bicho, tá tudo dando certo, vocês vão mexer na banda agora. Quebrou um lado, isso, tinha que consertar o outro. E eu né? tinha Fechar. uma boa... Os caras... Eu tinha gerado bons afetos lá. Então, porra, quando o Ira me chama, puta, deu tudo certo, então. Encaixou, o André tá num lugar. Então, eu sentei com o André, falei, olha, André, o Ira tem um puta trabalho, cara. O Ira é isso, o Ira é assim, o Ira é assado. Tá. Fizemos uma demo, mandamos, o André falou, ok, vamos fazer o álbum do Ira. E esse bem gravado E foi bem um dos 3 primeiros álbuns, dos 5, do Estúdio nas Nuvens, do Liminha. Uhum. Então fomos para lá, gravamos, tivemos 12 dias para fazer o disco, entre gravar as bases, gravar as vozes, as coberturas e 3 dias para mixar as 12 músicas do Mudança de Comportamento, que é um disco que a gente fez com muito tesão, sabe? A banda com uma unidade, uma potência mesmo. A gente estava muito na ponta dos cascos. Chegamos lá com uma música sem letra, que é Por Trás de um Sorriso. E a gente fez essa letra coletivamente, assim, eu adoro essa música. Legal, né? Por trás de um sorriso há quem sempre mentirá, sinceridade é só o que espero de você. E o disco saiu, e o disco não acontecia. A gente saiu com Longe de Tudo, tocou um pouquinho. Pá. Aí o André chamou uma reunião com a gente. Lá vem. O André Midani era um cara legal, porque para a estatura que ele tinha como homem da indústria cultural, o envolvimento, ele ia no estúdio ouvir a gente gravar, ele conversava sobre estética, conceito. Ele era um cara de outro padrão. Né? Empenhado. Né, aí ele chamou a gente para falar essencialmente que ele tinha se arrependido de ter feito um álbum com a gente. Que a gente deveria ter feito um compacto. Pegada, sabe, do que ter tantas músicas desperdiçando num álbum, que, sabe, ter feito um compacto certo e investido nele. Encaixado. Um papo assim, né? Porque a gente também sabia
que a gente já tinha, com o álbum do Ira, a gente sabia que no underground ele estava caindo muito bem e a gente ia sentindo um feedback cada vez melhor. É que a gravadora vivia no... A gravadora era assim, o que estava rolando lá no mainstream era onde eles faziam a avaliação, a validação, né? E a gente não estava sentindo que aquilo tinha mexido já na nossa carreira. E aí, nessa conversa, o André usou um exemplo. Ele falou assim, por exemplo, essa música Núcleo Base. Quem que pega exército no Brasil? Ninguém pega exército no Brasil. Essa música não. Ninguém pega exército, essa música não fala com ninguém. Cara, Núcleo Base estourou espontâneo. E começou lá pelo Rio Grande do Sul. E veio crescendo. E a gravadora teve que imprimir uma bolacha desse tamanho aqui, só com o Núcleo Base. Que era o promo, para mandar para as rádios, a reboque do sucesso da música. E isso aí liberou que, bicho, o Ira é banda LP também, plombo, e ponto final, né? Acabou. Enfim, e isso tudo aí parou minha carreira de percussionista. Eu dei uma pausa, porque eu entrei na percussão muito de cabeça, eu tinha bastante jeito para pegar, e nessa época a gente tinha um plantel de percussionistas brasileiros que estavam assim no estrelato da música instrumental mundial. Os dois principais, então, Naná e Airto, que dividiam todas as enquetes de maiores percussionistas do mundo. Tudo. Mas tinha Dom Romão, tinha Djalma Correia, tinha Papete, tinha Paulinho da Costa. Cara, eram muitos grandiosos. O Eduardo Nazário. Suzano também. Suzano veio depois. Veio depois, né? Suzano veio depois. No disco Psicoacústica tem uma música chamada Advogado do Diabo. Essa música tem um pandeiro com efeito, fazendo uma bateria. Eu acho que eu fiz isso antes do Suzano. Pois é, porque ele ficou muito famoso com esse tipo de... Quando com ele todo mérito. Ele Lenine, é maravilhoso, cara, porque aquele disco Lenine e Suzano é foda. Eu não tenho, mas eu digo assim, quando eu fiz o Advogado do Diabo, foi o seguinte, era o terceiro disco do Ira, né? O segundo disco foi o disco que foi um puta sucesso, que foi o Vivendo e Não Aprendendo. Aí teve o disco começou mal, começou assim, a gente foi gravar no Rio, fizemos uma demo aqui em São Paulo, no Transamérica, fomos gravar o disco com o Liminha na produção. Eu tinha chamado o Liminha, fui para o Rio, o Liminha topou produzir a gente, tudo maravilha. Aí depois que isso tudo estava combinado, o Liminha fechou com o Titãs de produzir o Cabeça Dinossauro e entrou exatamente antes da nossa gravação, entrou no estúdio dele para produzir o Cabeça Dinossauro. Quando acabou o Cabeça Dinossauro, nós entramos para fazer Mudança de Comportamento. A gente nunca teria chamado Liminha para produzir o disco se a gente soubesse que ele tinha acertado produzir com os Titãs. Porque cada um queria a sua individualidade e tal, né? A gente queria... Não era linha de produção, linha de produção, não era assim, entendeu? Então a gente entendia que o cara realmente, e com os Titãs ele se envolveu completamente. Por quê? Porque ele inclusive toca em várias músicas, programa as coisas. O Cabeça de Dinossauro é um disco que metade do disco é programação, a outra metade tem bateria. E quem mexeu todas essas programações, fez essa coisa toda, foi o Liminha, que grava teclados, guitarras, bateria, programa, contrabaixo, faz o diabo. Ou seja, foi um disco que o Liminha era quase coautor. No nível de entrega, envolvimento e tudo, né? O que leva ele também a estar encantado com a obra. Óbvio que eu também não tiro
Acho que os Titãs estavam cheios de legitimidade rock and roll quando eles vão fazer o Cabeça. Coisa que os 2 primeiros discos não têm. O primeiro disco que eu faço parte é um disco que ele era um crossover, porque os Titãs, ninguém era do rock. O Ciro, que era o mais roqueiro, tinha sido mandado embora da banda antes da gravação. O que aconteceu? O disco tem uma pegada que, assim, o conceito que o Peninha quis imprimir era um neo-iê-iê-iê, que foi o que ele passou para o pessoal da engenharia de som e tal, que microfonaram a bateria como uma bateria que gravava brega music. Um neo-brega, né? Os Titãs. E que era uma banda que vinha de uma cultura assim, Maltner, Novos Baianos, Melodia, Caetano Gil. Era essa o caldo de cultura dos Titãs, do Trio Mamão, do Paulo Miklos, do Arnaldo. Ninguém vinha do rock, do Brito. Tanto que começou como Titãs do Iê. Aí o primeiro disco, ele é até um apanhado de coisas. Tem uma coisa que tem uma versão de Beatles, tem reggaes, versões, né? Tem uma versão de Patches, que é Marvin, né? Tem uma versão de A Hard Day Come, que é o Querem Meu Sangue. Então, não era uma banda de rock, tinha reggaes, tinha várias coisas ali misturadas. Era, né? Um mix mesmo. Era um mix mesmo, em busca de encontrar para onde ia convergir. O segundo disco deles, Televisão, acho que eu diria, talvez o disco menos possante deles, assim, dos Titãs. Foram produzir com Lulu, também não deu certo para eles. Essa relação com Lulu foi uma relação tensa. O Lulu não entendeu a onda. O Lulu era super músico, vinha do tempo do progressivo, do rock dos anos 70. Ele não tinha muita consideração por músicos que não tocavam muito bem. Né? Então, essa relação foi tensa, e televisão transparece essa falta de... Não tem uma música, você realmente... Televisão é a música que ficou. Que puxou. Insensível. Musiquinha. Né? Não tinha... Isso não espremia Titãs, a potência dos Titãs. Insensível. Isso é verdade. Aí acontece o episódio da prisão do Arnaldo. Sim. Na qual o Tony também tem um envolvimento. Então, tudo aquilo criou nos Titãs uma revolta, uma fúria que canalizou no Cabeça Dinossauro muito bem. Né? Então, o disco, os Titãs viraram uma banda de rock. Ali fizeram um belo descasso. E a gente brigou com o Liminha no estúdio, muito por conta do ciúme mortal que a gente estava dessa situação toda. Não dava para... Sabe? Nada daquilo não foi o que a gente contratou. E virou um atrito, né, cara? E aí paramos o disco e viemos para São Paulo, terminar em São Paulo. Saímos do Rio e viemos terminar no Transamérica com Peninha e o Paulo Junqueiro, que que depois virou diretor artístico da Universal. Hoje ele é um fodão aí, mas ele tinha acabado de chegar no Brasil como engenheiro de som português. E como a gente conhecia os Chutes e Pontapés, uma banda independente, punk, portuguesa, legal pra caralho. Muito Ele legal, tinha gravado os Chutos. Legal. A gente já no primeiro teve a simpatia. Pô, vocês conhecem os Chutos e tal. A gente tinha um pirata dos Chutes e Pontapés. Que legal. E aí fizemos isso. O disco fez sucesso, apesar disso tudo. Essa merda toda que deu na gravação. O repertório era muito possante. Aí Flores em Você foi para novela. Dias de Luta foi primeiro lugar em parada. Envelhecer na Cidade foi primeiro lugar em parada.
Então a gente saiu viajando pelo Brasil inteiro, viramos uma banda grande. Embora a gente pudesse ter feito muito mais sucesso, só que a gente era briguento, já tinha brigado no Chacrinha, já tinha brigado aqui, brigava ali, brigava não sei o quê. Exigimos para a Leninha Brandão, que era a nossa empresária nessa turnê. A Leninha é maravilhosa, ela tinha sido a empresária de Lobão e os Ronaldos. Aí estava com a gente. Hoje ela faz o Zeca Pagodinho, né? Ela foi empresária de 1 milhão de bandas importantes. Cidade Negra, Gabriel Pensador, Ed Mota. Puta que pariu de bandas. Leninha já empresariou. Há uns anos ela está exclusiva com o Zeca. Mas a Leninha, pô, uma puta produtora para pegar aquele sucesso e transformar numa turnê explosiva. Não, a gente exigiu viajar com um caminhão de som e luz e palco. Dado, a gente podia ter ganhado um dinheiro, quase que batia, sabe, os custos. A gente quase pagava para tocar, para viajar, pagando esses custos todos, porque era o jeito de ser uma coisa mais confiável, porque eu chegava nos lugares, tudo era uma porcaria. O Brasil não tinha infraestrutura para fazer shows assim. Não. Aí, enfim, a história vai. Aí fazemos o Psicoacústica na sequência, que era um disco que tinha tudo para dar errado. Porque a gente veio dessa relação já abalada com a gravadora, de brigar com o Liminha, diretor artístico da gravadora, com o Vivendo e Não Aprendendo. Aí vamos fazer o disco seguinte. Eu e o Nazi, a gente só ouvia hip hop. Tinha estourado o hip hop ali no começo dos 80. E aí o Brasil, com um pouquinho só defasagem, a gente está falando da segunda virada, é quando aqui também começa... Também o hip hop começa a aparecer bem underground no começo dos 80. É ali de 85 para diante que ele vira mainstream nos Estados Unidos também. E aí a gente ouvia Beastie Boys, Fat Boys, LL Cool J, Grandmaster Flash, era o hip hop da época, África Bambata, Kurtis Blow. Esses eram os caras que estavam bombados nessa primeira onda do hip hop. E a gente ouvia o dia inteiro sem parar. Fomos para Nova York fazer show, voltamos de lá com mais um monte de disco de hip hop. E o Psicoacústica era um disco que ia refletir um pouco isso. Eu tinha um estúdio ainda na casa dos meus pais, que eu saí com o Sossega Leão, com o Titãs lá e tal. Já não morava lá, morava com o Nazi, mas eu aproveitava esse estúdio para fazer experimentos. A gente tinha um porta-estúdio 6 canais, 4 canais, era cassete 4 canais. Ele já tinha 6 inputs. E aí eu comprei um SPX 90, que era um multi-effect, umas coisas, começamos a mexer com gravação. Um gravador rolo, então fazia redução, mandava para o rolo, voltava para o cassete, para fazer bounce, né? Aumentar os canais. Então vivia fazendo isso em casa e comecei a fazer produções. E aí peguei e fui fazer fiz Advogado do Diabo. Eu comecei a fazer, bicho, eu vou tocar percussão, vou fazer uma bateria de percussão. Aí peguei o pandeiro, fiz uma levada, meio funk, né? E aí botei um efeito no SPX 90, que eu batizei de Búfalo Zambo, que fazia... Essa pausa era o tamanho do gate reverb que aparecia no tapa do pandeiro, era a pausa, preenchia a pausa. Aí fiz isso, aí gravei um cobel. Tem uma puta base, né? Aí fiz uma linha de baixo, eu tinha um baixo Fender Jaguar, escalinha curta. Aí fiz uma linha.
pam, pam, pam. Eu estou contando tudo isso por quê? Porque essa foi a primeira vez que eu ouvi um pandeiro gravado assim. Talvez Marco já tivesse em paralelo lá fazendo suas pesquisas, etc. Mas eu não conhecia o trabalho do Suzano. E essa música, ela, de uma certa forma, é um proto-Mangue Beat. Porque logo depois que esse disco saiu, eu conheci o Chico Sainz, porque o Chico ligou para uma loja de música aqui em São Paulo e o meu irmão trabalhava como vendedor nessa loja. E o meu irmão falou, porra, bicho, você é pernambucano, né? 2 palavras, você é pernambucano, né? Pô, sou, tal. Mas você tá aí ou tá aqui em São Paulo? A loja é aqui, né? Não, eu tô aqui e tal. Pô, legal, tal. Pô, eu também sou pernambucano. Eu sou irmão do André Jung, do Ira, que você conhece. Aí o Chico falou, puta que pariu, eu preciso falar com ele, tá. E ele estava pirado com o Advogado do Diabo. E o disco Psicoacústica, de um modo geral. Que foi um disco na contramão. A gente fez um disco super conceitual, no momento assim, eu e o Nazi completamente loucos por hip hop, e o Edgar, um pouco antes saiu Psicoacústica, que ele não se envolveu em nada assim de planejar ou nada. Ele só pensava no disco que ele estava fazendo, que era o Amigos Invisíveis, onde ele toca tudo. Tem uma faixa que a Tassiana toca um piano. O resto, tudo é o Edgar que toca no disco. E que ele tinha acabado de lançar. Assim, no momento que a gente vai entrar em estúdio com o Psicoacústico, o Edgar está lançando o Amigos Invisíveis, que André Midani foi na audição do disco e falou para ele que aquele disco é uma das melhores coisas, maravilhas do mundo e do universo. A partir daquele momento, o Edgar não tinha cabeça para o Ira. A cabeça dele era carreira solo. Ali. Então a gente entra para gravar o Psicoacústica assim. O Edgar, mais mod do que nunca, porque o disco solo dele é a quintessência do mod. E eu e o Nazi falando, chega de mod, que a gente não aguenta mais. Não o mod enquanto inspiração, mas já tínhamos feito 2 discos com aquela estética, o Mudança de Comportamento, que ainda tem um pouco de punk. E aí chega no Vivendo e no Aprendendo, que é o puro mod sessentista. E aí a gente não queria mais repetir isso. Não queria se repetir de jeito nenhum. A gente queria incorporar as coisas que vinham Tava entrando ali naquela toda hora. essa informação. Estava super influenciado. E conseguimos fazer esse amálgama num disco que acabou tendo 8 faixas grandes, tudo na contramão. 8 faixas de 4 minutos cada um. Os discos tinham que ter 13 faixas. Um LP e tal. A gente falou, bicho, nem vai ter 13 músicas. Vamos pegar essas músicas aqui, desenvolver e fazer legal. Então, por exemplo, o Farto do Rock and Roll, eu tinha guardado um riff do baixo lá no meu porta-estúdio. O Gaspar fez esse riff. Falei, bicho, não pode perder isso. Já tinha perdido. Se não tivesse gravado, isso tinha ficado no éter. Mas eu tinha gravado. Aí eu fiz uma bateria para caber e e o Nazi, porra, vamos nessa. Por isso que essa música foi parar no disco e o Edgar compõe uma letra já a gente fazendo o disco. Já estou farto do rock and roll, outros sons, outras batidas, outras pulsações. Ele estava quase falando o que eu e o Nazi pensávamos. Foi legal. Como compositor, ele se pôs no nosso lugar de fala para a letra dessa música, que acaba sendo ele que canta, né? É o Edgar que canta. Porque o Edgar não estava farto nesse momento do rock and roll. Ele foi ficar farto lá na era Clubber, que ele ficou farto com rock and roll. Quem estava farto era eu e o Nazi. Mas o disco foi um disco que foi um fracasso do ponto de vista da gravadora, que queria que a gente fosse além do Mudança de Comportamento, fizesse outro disco com hinos maravilhosos e tal. A gente fez um disco na contramão, mas que até hoje, para o público do Ira, para muitos é a melhor obra que a gente fez. E eu tenho muito orgulho de ter, na gênese do movimento Mangue Beat,
esse disco como uma obra importante Pô, e a minha música do disco. marcante. A ponto que a Nação tocava o Advogado do Diabo. E não existia Nação Zumbi. Quando eu falei com esse tempo, conheci o Chico tinha uma banda chamada Lowstall. Nós fomos fazer um show, lançar esse disco aqui no Clandestino. no Recife, Teatro Guararapes. A gente chega no aeroporto, tá Chico me esperando no aeroporto com o Fred, me apresenta Fred 04 do Mundo Livre. Aí eles foram na passagem de som e à noite ia ter um show em Olinda com o Mundo Livre S.A. e Lowstall. Então eles foram no show do Ira, acabou o show do Ira, a gente saiu em caravana para Olinda e fomos no show deles, demos canja, foi uma festa e tal. Volto para São Paulo, dá um mês mais ou menos, Chico me liga, André, acabei com Lowstall, não tem mais Lowstall. Não tem uma banda nova, chama Nação Zumbi. Eu falei, filha da puta, com esse nome, meu amigo, fudeu. Aí ele fala, cara, estamos preparando um material que posso mandar para você? Ele falou, manda. Dali mais um mês e meio, chega uma caixa para mim com vários tapes. Um era um Matic, um era um Betamax e um VHS de um clipe de A Cidade, que eles fizeram lá no Recife, gravaram lá, né, já em 24 canais, e fizeram o clipe. E um cassete com várias outras músicas da Nação e alguma coisa de Mundo Livre, de outras bandas já Mangue Beat. Cara, eu peguei aquilo, eu ouvi, pirei com A Cidade. Aí fui fazer um trabalho paroquial, fui mostrar para todos os VJs da MTV, mostrei para o Thunder, para o Gastão, para a Ingrid, para Ana Butler. Aí mostrei para o Peninha, mostrei para o Ezequiel Neves, mostrei para o André Midani. Alguma coisa tinha que acontecer, aquilo era o máximo. Aí o Peninha falou, vou gravar. Assinou com eles, eles prepararam o material e vieram gravar com a Tinitos, aqui em São Paulo. Só que quando eles chegam em São Paulo, liga o Liminha, bicho. A Warner quer vocês, mas pô, a gente já assinou com a Tinitos, deixa comigo. Liminha conversa com o Pena gentilmente cede, né? Pena sempre foi muito parceiro com a Warner. Então. Pena viu que tinha uma oportunidade de ouro para eles, né? Peninha tinha uma estrutura independente. Aí vão para o Rio, já com o disco pronto, e vão gravar o Da Lama ao Caos. Aí, um belo dia, me liga o Chico, André, eu quero que você venha gravar uma música aqui com a gente. Você não pode estar fora desse disco. Eu quero que você esteja registrado nesse disco. Aí eu gravei a intro de Maracatu, de Tiro Certeiro, um birimbau, na intro dela. É de tiro certeiro, como bala que já cheira sangue, essa música, né? Começa com um birimbau que eu que gravei. Muito legal. Então, tem muito orgulho do psicoacústica, dessa forma como ele foi uma porta de entrada para o rock dos anos 90. Porque o rock dos anos 90 no Brasil é o rock que volta a olhar para o Brasil. Permanece o texto, a força do texto em português, que a gente tinha inaugurado lá naquele... Inaugurado é uma sacanagem, mas a gente tinha botado em evidência rock em português com a geração 80, né? Só que era um rock parecido, né? Cada banda se associava, né? Olha, isso aqui lembra um pouco esses, o Ira lembra um pouco esses, o Legião lembra um pouco esse, o Paralama lembra um pouco aquele, né? Tinha um pouco tudo. Você já via um pouco em cada banda as suas influências, a origem, né? Referências. E os dos anos 90 não, começa uma coisa de criar uma coisa original mesclando com música brasileira. Então veio o forró do Raimundos, os Calango do Skank, o Maracatu Atômico da Nação Zumbi, o rock favela do Rapa, né?
aquela geleia geral dos meninos lá, do Charlie Brown, né? Charlie Brown. Então, tudo isso era um novo momento, bem distinto da geração 80, mas acho que o Psicoacústica ele fez essa... É um disco que o Ira começa a se misturar um pouco com o Brasil. Uhum. E colocar mais brasilidades e coisas assim. Aí, bom, largo a percussão todo esse tempo aí, né? Vou voltar a ser percussionista quando saio do Ira, de fato. Que é em 2007, depois do Acústico MTV. Primeiro, tem um momento que, assim, quando eu ainda estava na turnê Elétrico, que a gente fez depois do Acústico, não teve nenhum disco, mas quando acabou a turnê Acústico, e eu gostava muito dos músicos que tinham acompanhado a gente na turnê. Lino Cris, Michele Abu, Adriano Grineberg e Jonas Moncaio, do cello. Então eu estava com Pro Tools em casa, tinha montado um esqueminha. Falei, vocês topam? Eu quero produzir um disco entre a gente aqui. E tem uns conceitos que eu quero botar em prática e tal, para fazer um disco assim. E comecei a fazer um disco que eu buscava fazer. Eu chamava um músico que eu achava que era um bom ponto de partida e dava um input. Olha, são 6:30 da tarde, você está na beira do abismo, olhando para o horizonte, começou a chover, o andamento é esse. Um exemplo, né? Aí o cara começa a gravar e eu vou colhendo material. Ó, tá bom, aqui já tenho material suficiente. Vai para casa, eu pegava esse material, editava, achava que eram os momentos, tal. Aí eu costurava com percussões, com outras coisas. Aí chamava um outro músico, olha, repetiu o discurso, mas já tinha aquela curvinha. Você dava aí um já saía argumento. alguma coisa em cima de outra, né? E assim a gente criou um projeto chamado Urban Totem. Gravei esse disco e que é um disco que ele é orquestrado na percussão todo. Um disco muita, muita, muita percussão. Fiz uns 12 shows desse trabalho. Era muito trabalhoso, porque a quantidade de instrumentos, canais, EVS, tudo, era uma coisa... 2 horas não era tempo suficiente para passar o som. Porra. E eu saía de casa e chegava com um caminhão de mudança. Também ficava louco, porque daí eu demorava 10 dias para botar o estúdio de novo em condições de trabalho, em ordem. Muito pauleira. Então, 12 shows já foi no limite para fazer aquilo tudo. E aí, foi uma volta para a percussão. Mas em 2016, isso foi 2008, né? Em 2016, a gente faz um show para arrecadar fundos para o tratamento do Escova, que estava bastante doente nesse momento, seriamente doente, sem diagnóstico. Mas parecia que ele já ia morrer no final de 2016. Condenado. Aí a gente juntou uma turma de 4 pessoas. Eu, a Marcinha, a Kiki, dona do Rio Verde, o Espaço Rio Verde, que foi muito importante aqui, e o Tuba, guitarrista, para a gente construir esse show. E a ideia foi que as 4 bandas importantes que Escova liderou tivessem lá representadas. Uma era o Sossega Leão, outra era a Máfia, Escova e a Máfia. A outra era o Grêmio Recreativo, Funk, Samba, Soul. E a outra era o SKW, um trio, que foi um dos últimos trabalhos que ele teve com o Marinho e o Carlão. Ele fazia guitarra. E aí, para tocar no Sossega Leão,
onde eu era congueiro do Sossega Leão, ia tocar 6 músicas no show, eu voltei a estudar congas para valer. E de lá para cá não parei mais. Então, hoje eu toco conga 1h30 por dia, 1 hora por dia, mesmo? no mínimo. Estudando para valer, estudando puxado. E aí estou tocando conga em alguns trabalhos, legal, voltei para as congas com tudo. E é legal, porque assim, hoje tem muito material disponível, né? Quando eu estudava conga lá, em 1980, você ouvia e tentava tirar, né? Agora tem tutoriais no YouTube de qualquer ritmo. Eu quero aprender o Moçambique, tem 15 cubanos ensinando como faz o Moçambique. Eu quero aprender um guanguancó, olha, esse é o de Matanza, esse é o de não sei da onde. Você tem tudo à mão. Eu tinha uma partitura de um ritmo. Pô, você pega uma partitura de um ritmo, nunca uma partitura de um ritmo serve. Porque é diferente. Você vê uma partitura de uma melodia, você vai estar próximo. Quando você executar, você entrega para um cara que não é brasileiro, aí a melodia do chorinho, leva para um erudito de qualquer lugar, ele vai tocar a melodia do chorinho. Ele pode não dar ter aquele balanço rítmico na soprada, no pulso, né? Mas ele vai tocar. Agora, um ritmo, cara, sem você sentir como é que ele pulsa, como é que ele se articula. Como é que é a swingueira do negócio? Aí fica, você reproduz uma coisa e não swinga zero, fica aquela coisa duranga, gelado, né? duro. Então, era assim, você estudar um ritmo cubano por uma partitura, ficava coisa esquisita. E a mesma coisa a gente falava, via os gringos tocar samba, puta. Olha, agora gringo toca samba direitinho, porque eles têm oportunidade de ver, ouvir, sabe o que eles têm que ir atrás, entendeu? É muito diferente. Então, hoje estudar conga é muito prazeroso e cheio de informação. Eu aproveito. Muito bom. E hoje você... Bom, agora daqui para frente, né? Como a gente sempre fala, que o programa Reveração e tal, você fez um traçado genial aí de tantas etapas e tudo mais. Como é que você define essa coisa do reveração, do termo reveração para... Cara, a reveração, talvez a tumbadora seja um exemplo claro de como a gente se recicla, né? Nesse sentido, porque... eu era um expoente na tumbadora. Eu estava a caminho de ocupar um lugar importante nesse instrumento, pela dedicação que eu tinha, a seriedade que eu encarava e, enfim, o cenário da época, né? Onde muita gente que tocava tumbadora não tinha menor estudo, e muitas vezes era um cara que batucava na tumbadora, né? Uma coisa mais ou menos assim. E eu estudava muito a sério, via muita coisa, ia atrás de informação, ia ver qualquer percussionista importante que aparecesse, eu ia atrás. Mas aí larguei por 30 anos. Muito tempo. Vivendo na bateria. A bateria me levou... A profissão de baterista me levou para outro lado. E agora eu estou revendo a tumbadora com muita paixão, e isso me dá um gás na vida, porque quando eu estou às vésperas de completar 65 anos, eu me sinto uma criança na tumbadora. Eu estou todo dia aprendendo coisa nova. Eu sei que daqui a um tempo eu vou começar a encarar a limitação física. Então, eu ainda tenho algum tempo para evoluir. E depois, limitações vão começar a tolher minha possível evolução. Mas até onde eu posso, eu vou todo dia eu estudo e melhoro e avanço. Isso me dá
me alimenta de uma forma... Hoje eu não vivo como músico, né? Não é minha profissão, meu ganha-pão. Uhum. Eu tenho uma empresa de importação de instrumentos musicais, né? A gente importa a marca Pearl de baterias. Temos uma marca própria chamada Heartbeat, que nós criamos, também na área de bateria e percussão. E importo violões Ovation. Isso é o meu core business. É com isso que eu levo comida para casa. Mas, sem tocar, eu murcho, entendeu? Então, a conga... Todo dia eu chego em casa, aí entre 6 às 7 horas, 6 às 7h30, eu estou no meu estúdio tocando congas. Quer dizer, a conga, a tumbadora, no caso, ela foi muito mais forte com uma base, pelo que você fez e pelo que você até hoje acredita, do que a bateria mesmo, né? Porque a bateria foi um caminho, uma sequência, né? Cara, sequência a conga era um sequência, instrumento que eu tinha um talento diferente para tocar. A bateria, eu comecei a tocar bateria porque eu achava que assim, um percussionista tinha que ter as noções da bateria, mas eu não tinha a menor ambição de ser baterista. A minha história me levou para a bateria. Porque aí Titãs me chamam para tocar bateria porque eu era o amigo que tinha uma bateria. E aí começa a aparecer um mundo que eu tive que lidar com menos de 2 anos que eu tocava bateria, eu estava gravando o primeiro disco dos Titãs, que eu gravei com muita competência, porque ensaiava em casa com metrônomo. A banda ensaiava nesse estúdio aí na casa dos meus pais, que eu mencionei até, e ia embora. E um dos trabalhos que a gente faz quando está ensaiando um disco é achar os andamentos ideais de cada música. Isso faz parte do teu... para não tocar cada vez do jeito que sai. E aí eu tinha registrado todos os andamentos de cada música do disco. Eles iam embora, eu tinha um metrônomo... Não existia metrônomo digital em 84. Então, eu tinha um metrônomo de pêndulo. Sim. Eu botava um microfone nele, botava alto nas caixas de som e ensaiava sozinho, eu e o metrônomo, todo o disco. Então, quando eu cheguei para gravar o disco, foi uma coisa muito fácil desse ponto de vista, porque eu estava muito preparado para a tarefa. E enchi de percussões. O primeiro disco dos Titãs tem solo de tumbadora, de timbales em algumas músicas. Tem muita percussão, calimba, vou dizer, um plantel de percussão no disco, porque eu já era muito mais maduro como percussionista do que o baterista iniciante. Você entrou na história, você mergulhou nisso, né? Uma linguagem Mas aí, como que eu né? fazia? Eu usava a cabeça, cara, eu tinha que buscar... Era a música da nossa geração, era conceito, muito mais do que virtuosismo, do que técnica. Era ter conceito. Então, o conceito está na cabeça. Então, eu usava a cabeça. E, dessa forma, eu consegui virar uma referência autoral na bateria. Hoje, eu encontro, por conta disso, né, do meu trabalho empresarial no mercado de instrumentos musicais, eu me relaciono com bateristas de todos os gêneros que você imaginar. Então, eu tenho grandes amigos no samba, referência do samba, referência do frevo, referência da música gauchesca, referência de rock pesado, de hard rock, de punk, referência de tudo que é praia que você imaginar, do fusion, do jazz. Eu falo com todos esses músicos e tenho artistas contratados pela marca em todos esses gêneros. Eles me tratam com uma reverência que até me comove. Porque era natural, isso, um cara
que foi, no fundo, eu fui autodidata, porque tudo que eu aprendi de bateria, estudando com o Zé Nazário e com o John Baldler, que fiz da caixa como músico erudito, o rock apagou, porque nem nada disso fazia sentido para as músicas que eu tinha que tocar. Então eu desaprendi tudo, aprendi um jeito meu, muito eficiente para gerar pressão no VU, mas errado, tecnicamente, para você ser versátil e tocar todas as praias, né? Uma coisa complicada. Tirei muita sensibilidade, eu tinha muita sensibilidade nas mãos e tal, e virei um cara de pegada. Mas, ou seja, esse é um lado que eu não tinha muito para passar para ninguém, de ensinamento técnico. Mas a maneira como eu arranjei as músicas, até hoje, reverbera. Então, muitos começaram a tocar, falam assim, bicho, a primeira música que eu toquei foi essa música sua. A segunda música que eu toquei... A semana passada eu estava tentando tirar essa música aqui. Sabe, vem conversar coisas assim comigo. De garotos a músicos consagrados. E eu nunca esperei isso. Quando eu saí do IRA em 2007, eu achava que em mais uns 3 anos ainda ia ter alguma coisa residual e que isso ia embora. Mas aí até hoje eu sou muito mais valorizado do que quando eu estava no IRA. No IRA tinha uma coisa assim, fãs do IRA. Hoje tem um público que é admirador do meu trabalho, se manifesta constantemente comigo, interage sem parar. Eu vou em eventos de bateria, eu sou tratado com uma reverência, um respeito, um carinho. E porque a obra, esse é o lado interessante do digital, a obra está muito fácil e na mão para todos. A minha cabeça de achar que em poucos anos eu ia sumir, ela tinha muito a ver com alguém que cresceu no mundo dos discos. Então os discos param de sumir das prateleiras, né? Só os malucos que cultuam aquilo, que vão atrás dos discos. Saudosismo. Eu sou um pouco dessa geração disco mesmo, né? Eu ia comprar disco para depois ouvir e tirar a música do disco. E ouvir o disco no escuro, fechar a sala, fecha tudo, ouvir no escuro, deitado no chão. Esse tipo de relação era o disco. Então, a minha cabeça também, nesse sentido, era assim, os discos. Só que hoje, o cara gostou de uma música sua, ele chega em casa, ele tem a obra inteira sua à mão. E vê momentos ao vivo, e vê muito tudo. Se ele quer, se ele gostou de você, gostou do Cláudio Freitas, pô, eu conheci o Cláudio, quero saber qual é a obra dele. Ele vai achar uma obra sua que anos atrás ele não teria a menor condição, porque aquelas revistas já não tem mais na banca, ele teria que achar alguém que tem uma revista que saiu você, ou não sei, você entendeu? Agora não, está tudo aí. Então a molecada gosta, o pai mostrou uma música, filho, eu vou mostrar uma música aqui que o pai adora, sempre fez a cabeça do pai, escuta aqui. O moleque tem 12 anos, está tocando bateria, já fritando. Ele escuta, pai, gostei, legal isso que você me mostrou. O pai vai embora, ele stalka teu repertório. Total. Vai ouvir tudo. Então, eu atribuo muito a isso o fato de que não foi como eu pensava, de ter... Não, hoje a obra fica viva há mais tempo, porque está muito acessível. Essa que é a ação do negócio, né? Hoje, a ação constante. Né? Então, acho que reveração é uma coisa que faz todo o sentido e também é uma coisa em movimento, né? Isso aqui, né? O tempo todo. Movimento sem parar, né? Então, eu estou me revendo através das congas, eu me realimento, me recrio, voltei a ser músico profissional, porque
as bandas agora me chamam para tocar conga, porque também demorou uns anos para isso acontecer. Agora eu estou tocando num tributo a Tito Puente, numa orquestra de 13 músicos. Legal, hein? Lá eu sou bongoceiro nessa banda. Com muito orgulho, porque um dos meus mestres, o Pedro Bandeira cubano, está nas congas e estou chegando. Cuidado, chegando. Eu passo para você. Mas, não, legal. E bongo e conga é um casamento, né? Muito legal. E aí tem um trio chamado Bugalu, que é conga, vibrafone e contrabaixo. Olha o batera aí. Isso é no tempo do acústico ainda. Ó. Esse aqui é o tributo ao Tito Puente. Aqui tem todos os percussionistas, porque aqui, ó, Pedro Bandeira, esse meu amigo de Havana, maravilhoso, está aqui no Brasil já há uns 25 anos. Logo que ele chegou aqui, fiz aulas com ele. Esse aqui, o Cassiano, baterista. O nosso Tito Puente cover, que é o Caio Inácio, percussionista, faz os timbales aqui. Eu no bongo e o André Juarez no vibrafone. Nós somos a seção rítmica da... Aí tem 5 metais, demais, tem teclado. Deixa eu ver o Bugalu. Aqui é banda performática, meu amado guru Aguilar, né? Zé Roberto Aguilar. Esse aqui meu filho, Enzo, foi baterista aí. Aqui. Cadê aqui? Enzo aqui no meio. Porque essa foi uma apresentação no Sesc Belenzinho que eu fui vocalista da banda nessa apresentação. Que massa. Eu cantei. O Lani não está aqui nessa foto, mas ele participou desse show também. Essa menina que não recordo o nome cantou comigo. Catraca, percussionista amazonense, está morando nos Estados Unidos. Ricardo Vilas Boas, contrabaixista. E esse aqui também, Ricardo Prado, tecladista, fantástico músico esse aqui. Boa. E o Aguilar, amado eterno. Querido de sempre, maravilhoso, né? Olha, uma passagem que a gente ia falar de João é uma Gordo, banda muito cara. divertida. A Pedro Bandeira está aqui de novo. João Gordo, Marcelo Munari, Beto Pacello, que é o vibrafonista aqui, e o Marinho, que é o nosso baixista dessa banda que durou 1 ano e meio. El Futuro Antigo e Los Últimos Tipos. Os Últimos Tipos, né? É isso, né? Você falou do Bugalu. Aí eu era baterista mesmo. Batera mesmo. E o Bugalu é esse trio aqui, Buga, né? O Beto Caldas no vibrafone, o Paulo Popó, grande fotógrafo e grande baixista, e eu nas congas ou tumbadoras. Aqui nós estamos tocando na barbearia do Marinho, que é o Buena Vista Social. O Buena Vista Barbearia, né? Social Club. Sim. Que é aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Que massa. Estamos lá nos apresentando. Hoje a gente toca aqui, pertinho de vocês. Que aqui. Bacana. Bom, André, quero te agradecer muito, muito mesmo. Foi uma aula que você falou aqui, toda uma história, cara. É muita coisa, muita história, muita passagem. Como eu falei no começo, né? Primeira coisa que eu disse, múltiplas passagens, viagens, sensações, experiências. Acho que você é um cara incrível, né? Você é um cara antigo, né? Quem é antigo assim tem muita cara, mas história. Mas nem todo sempre, antigo né? tem muita história. Tem muito antigo. É que às vezes ele não lembra mais. É só poeira, só poeira. É que ele às vezes não lembra mais, tadinho. Também, né? Também. Acontece. Mas a gente lembra. Por isso que nós estamos aqui, para lembrar e relembrar. Isso aí. Rever. E você vê que teve uma foto ali, eu e o Nazi, né? A gente está ali dentro da Brasil 2000. É verdade. Né? Isso eu acho aqui de novo. Onde o Rodrigo fazia suas fotos. Tá logo no comecito. Aqui. Nos pegava por lá. Aí, aqui, ó. Isso aqui. Isso aí deve ser 90, por aí, né? Acho que é por aí, 90.
89, olha 89, aí. 90. É que a rádio era outra. Exato. A rádio era outra. A rádio era outra. André, muito obrigado, querido. Valeu. Um grande abraço. Foi um Prazer prazer estar com vocês aí. gigante. Sucesso na proposta, que é bacana. E vamos seguir. E sempre muita música, né? Isso aí. E rever. Música cura. Pô, música cura. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, só pra gente terminar aqui, tava falando, um dos nossos parceiros, a Livraria Cabeceira, ele fornece aqui pra gente, olha, isso daqui no caso para livros, ou no nosso caso aqui, ótimos vinis, nossos velhos e bons vinis. Lemos bem para ler sempre. Ouvimos música boa para ouvir sempre. Então, muito bom, passando para bom. você aqui muito bom. Obrigado, mimo, pessoal da Cabeceira, Vila Romana. Eu morava aí na rua Salles Guerra, viu? Bacana. Muito legal. Show, gente. Obrigado pelo presente. Obrigadíssimo. Pô, obrigado você.